Boa tarde a todos. É com extrema satisfação, é uma honra mesmo que compareço uma vez mais a esta terra maravilhosa, Belo Horizonte, para tecer algumas considerações a respeito de um dos temas de minha especial preferência, que venho tratando há muitos anos e voltando periodicamente a refletir a respeito do mesmo. Mas eu não me sinto confortável em usar da palavra nesta exposição de encerramento sem que esteja conosco aqui à mesa a professora Cristiana Fortini, amiga de longa data, coordenadora deste evento, e tive a honra de ter a professora Cristiana Fortini integrando a diretoria do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, que também tive a honra de presidir, e acredito que tenha sido uma gestão profícua, tendo em vista, evidentemente, a contribuição indelével da professora Cristiana. Quando ligou me convidando para este evento, fiquei muito feliz e até surpreso quando ela me comunicou que eu deveria fazer a exposição de encerramento. Isto porque Minas Gerais é um celeiro de juristas em todas as áreas do conhecimento do direito, especialmente em termos de direito administrativo, uma verdadeira escola formada lá atrás pelo saudoso Paulo Neves de Carvalho. Se me permite, Cristiano, tenho uma gratíssima lembrança do professor, porque, se não me falha a memória, acho até que o primeiro congresso de Direito Administrativo de que participei, promovido pelo IBDA, eu acho que foi aqui mesmo em Minas Gerais. Oportunidade em que conheci a professora Carmen Lúcia, hoje presidente do Supremo, que acabou se transformando numa grande amiga, e eu fiquei realmente impressionado, ainda muito jovem no estudo do direito, com a atenção que me foi dispensada pelo professor Paulo Neves de Carvalho. Um homem da estatura intelectual dele, já à época um senhor respeitável até pelas cãs, que hoje eu ostento, era de se imaginar que, ao ser apresentado a ele, acabasse me tratando com educação, um homem educado, mas como mais um dentre tantos outros eram apresentados a ele. Mas me chamou muito a atenção que ele me dispensou, o que constituiu em mais um estímulo para que eu persistisse no estudo do direito administrativo, inspirado, a partir de então, também nele. E, portanto, considero que o ilustre professor de saudosa memória é também um dos responsáveis pela minha carreira acadêmica. Esta é mais uma razão pela qual me sinto feliz por estar aqui mais uma vez para tratar do tema que me foi reservado. Como havia dito, desse tema tenho tratado há um bocado de tempo. O princípio constitucional da moralidade e o exercício da função administrativa foi mesmo, há muitos anos, a minha tese de doutorado. Mas voltei a fazer incursões em trabalhos acadêmicos
a respeito do tema, sem prejuízo do exercício ininterrupto do magistério e da advocacia, ao ensejo de 4 oportunidades. Há um texto em que revisito o tema e que talvez seja a melhor síntese dos fundamentos do meu pensamento a respeito da matéria, que está na Enciclopédia de Direito Administrativo da Saraiva, primeiro volume. Há um outro trabalho que foi publicado na revista do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, um volume inteiro dedicado à improbidade administrativa, trabalho este que foi reproduzido na revista Síntese, um volume também reunindo só trabalhos a respeito da lei de improbidade administrativa. Este trabalho em coautoria com o professor Flávio Unes. Voltei ao tema numa obra coletiva em homenagem a Eli Lopes Meireles e também coordenando uma obra coletiva em que reuni artigos, trabalhos produzidos como exigência para encerramento de um semestre de mestrado, controle da administração pública, e escrevi este trabalho em coautoria com uma assistente minha na Universidade Católica de São Paulo, tratando, e talvez com alguma precipitação, de improbidade administrativa e teoria do domínio do fato. A teoria do domínio do fato é de uso, e agora de uma maneira mais desabrida, em matéria penal, que na realidade é uma teoria quanto à autoria e não uma teoria quanto à prova, mas uma teoria que tem sido utilizada com alguma distorção, como apontado há pouco tempo por um dos criadores desta teoria, que em rigor não é lá tão nova quanto se supõe, porque estudando um pouco a respeito da matéria, eu encontrei, não com essa denominação, mas eu encontrei algum tratamento a respeito do mesmo tema, que é a responsabilização do homem que vem de trás em organizações criminosas, e como não poderia deixar de ser, nos comentários ao direito penal do insuperável Nelson Hungria. E aproveito a oportunidade para recordar que nós, estudiosos do direito, ainda que tenhamos o direito urbanístico, o direito ambiental, o direito civil, o direito processual, o direito administrativo como objeto de estudo, nós não podemos nos esquecer de uma advertência que ouvi pela primeira vez lá atrás do saudoso Geraldo Ataliba, de que o direito, no fundo, é um só. E é mais por comodidade didática, sem prejuízo de algumas razões de ordem científica, que nós repartimos, por assim dizer, nos denominados ramos do direito. Faz sentido do ponto de vista da ciência do direito, mas a tendência à hiperespecialização não pode nos toldar o horizonte. E, portanto, há determinadas categorias fundamentais do direito que todos nós devemos conhecer, independentemente da área objeto central do nosso estudo. Portanto, eu sempre digo, porque também ministrei aulas nesse sentido, inclusive no pós, que alguém que diga que é professor de direito urbanístico, que só conhece direito urbanístico, e outros ramos do direito não lhe interessam, em rigor não conhece direito urbanístico.
O mesmo se diga de quem se apresenta como professor de direito ambiental, professor de direito administrativo, professor de direito penal, porque há categorias fundamentais do direito, algumas mesmo da teoria geral do direito, que é indispensável conhecer. Isto a gente sente também, obviamente, quando temos que tratar de um tema como este: imoralidade e improbidade administrativa. Eu realmente encontro alguma dificuldade para saber por onde começar, tendo em vista especialmente a limitação do tempo, não é? É engraçado, eu me recordo que o meu primeiro trabalho acadêmico, eu acho que foi no primeiro ou no segundo ano da faculdade, foi com relação a uma expressão latina que chamou muito a minha atenção. Non homini quod licet honestum est. Nem tudo que é legal, ou nem tudo que a moral aprova, o direito homologa, nem tudo que é lícito é honesto. E, portanto, aí nós teríamos um certo descompasso ou possibilidade de descompasso entre exigências de ordem legal e imperativos de ordem moral. E eu realizava os meus estudos de direito administrativo à época pela leitura do Papa do direito administrativo entre nós, que era Eli Lopes Meireles. Fui procurador municipal por 30 anos, ininterruptamente, e quando comecei a minha atividade como procurador municipal, o livro de cabeceira não era Direito Administrativo Brasileiro, nas suas primeiríssimas edições, imagine, 1970, de Eli Lopes Meireles. Depois Direito Municipal, Finanças Municipais, Direito de Construir. E eu me recordo muito bem que eu lia referências de Eli ao princípio da moralidade administrativa, fazendo ele referência ao responsável, digamos, maior pelo desenvolvimento deste conceito, que todos sabemos, é o Rioux, que foi integrante do Conselho de Estado na França. Bom, o tempo passou, veio a Constituição de 88, consagrando o princípio da moralidade ou moralidade administrativa no artigo 5º, inciso 73, ao colocar a moralidade administrativa como bem jurídico amparável também por ação popular e consignando expressamente o princípio da moralidade no artigo 37, caput da Constituição. E começaram os autores em geral, os estudiosos da matéria, a tecer considerações a respeito deste novo princípio, agora expresso na Constituição da República. Novo no sentido de expresso, porque dele autores já falavam antes da Constituição de 88, como acabo de dizer, Eli Lopes Meireles. E começou a chamar a minha atenção o fato de, a todo instante, invocarem, sem uma maior precisão terminológica, o princípio da moralidade administrativa, como se, digamos, o administrador público em geral, além de obrigatoriamente observar as normas legais no sentido amplo, disciplinadoras, constitucionais legais, disciplinadoras do exercício da função administrativa, devesse também atender a pautas morais de comportamento que supostamente prevalecem na sociedade num dado momento histórico. E eu ouvia a utilização do princípio da legalidade, da moralidade, da probidade, às vezes falando de moralidade ou probidade como se fossem expressões sinônimas, sem uma maior precisão
terminológica. E resolvi pesquisar e estudar a matéria. E, é claro, ir às origens, embora o francês não seja o meu forte, mas procurando ler no original as lições de Oriou, de Welter e outros seguidores. Bom, qual seria, digamos, a síntese do meu pensamento com relação a essa matéria? Nós sabemos que as palavras ou termos são expressões verbais de conceitos. E conceitos constituem representação intelectual de objetos. Se nós temos a palavra legalidade, se nós temos a palavra moralidade, se nós temos a palavra probidade, alguma coisa nos diz que, ainda que essas expressões sejam expressões verbais de conceitos que tenham pontos, digamos, de contato, alguma coisa nos diz que não estamos diante de sinônimos perfeitos. Mesmo porque, se fosse sinônimo perfeito, não haveria por que falar em legalidade, moralidade e improbidade. Ou em ilegalidade, invalidade, imoralidade e improbidade administrativa. E no estudo científico do direito, nós precisamos buscar, tanto quanto possível, precisão terminológica. Há determinadas categorias fundamentais que ou nós dominamos, ou então nós não podemos continuar com os nossos estudos. Por exemplo, a categoria relação jurídica, a categoria ato jurídico. São categorias fundamentais, ou conhecemos ou não. Em direito penal, e eu gosto muito de invocar exemplos do direito penal, que lá atrás era, digamos, a minha disciplina preferida. Como é que se pode dominar, não é, o direito penal sem conhecer e a fundo categorias fundamentais como o conceito de dolo, conceito de culpa, conceito de tipicidade, de adequação típica, né, do princípio da legalidade dos delitos e das penas, conhecer aquilo que está, digamos, na parte geral do Código Penal, para que não tenhamos que voltar para a faculdade toda vez que surge uma nova lei penal. Falei, bom, então é preciso aprofundar o estudo nesta matéria. E a minha primeira preocupação foi exatamente com o problema do conceito de direito e, portanto, com a relação existente ou não entre direito e moral. E aí, mesmo com relação à moral, a maioria dos autores confunde moral com ética, usam esses termos como expressões sinônimas. Eu preferi ficar com uma ideia, uma noção do que seja moral e ética, que é a seguinte: existem ordens normativas do comportamento humano, disposições que estabelecem o que deve ser, como devemos nos comportar. Uma dessas ordens normativas do comportamento humano, ainda que geralmente não escritas, é a moral. Nós temos regras morais de comportamento. Supõe. Ordem moral de comportamento, alguns dizem em variadas ordens morais de comportamento, tendo em vista cada qual uma determinada hierarquia de valores
que o homem, que a humanidade acaba perfilhando como ser histórico que é, e que vão se transformando à medida em que o homem se desenvolve, que o homem evolui, que passam-se as décadas, os séculos e os milênios. Norma disciplinadora do comportamento humano, estabelecendo, digamos, o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, ou de justiça, o que é justo ou o que é injusto. No campo da moral, em que nós temos o valor bem por excelência, nós podemos tê-la como objeto de estudo. Falar em moral é falar numa ordem, numa dada ordem ou ordens normativas do comportamento humano. Falar em ética é falar num campo, não é? Ou numa seara da filosofia que tem como objeto de estudo as normas morais de comportamento. Nós podemos ter códigos morais de comportamento. A ética é um ramo do conhecimento humano que tem as normas morais como objeto de estudo. A relação é de ciência para objeto de estudo. Regras morais são objeto de estudo de um ramo do conhecimento que se denomina ética. No campo de outra ordem normativa do comportamento humano, nós temos a mesma dicotomia. Uma das ordens normativas de comportamento humano é a ordem jurídica, que é objeto de estudo de um ramo do conhecimento denominado ciência do direito. Nós não podemos confundir o que está posto, por exemplo, no Código Civil Brasileiro, pelo legislador habilitado para tanto, com o estudo, com o trabalho de interpretação, com aquilo que se escreve a respeito do que consta do Código Civil, interpretando a disposição, no sentido de procurar desvendar o sentido e o alcance de cada qual. Bom, qual é a relação que há entre direito e moral, se ambas são ordens normativas do comportamento humano? Há quem diga que não há relação alguma. Há quem diga que é uma relação total, a ponto de, se o direito posto contiver disposição que contraria a moral, não é direito, perde a qualificação de jurídico. Obviamente não é a minha posição. E há aqueles que dizem que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Não, o que costuma ocorrer é que o legislador competente para produzir normas disciplinadoras do comportamento humano, mas dotadas de coercibilidade, vai elaborar essas regras, muitas vezes procurando se inspirar ou em reproduzir com maior ou menor fidelidade determinadas pautas de comportamento sacadas de ordens morais de comportamento. É isso que o direito faz. Daí porque Michel Reale fala no inexorável conteúdo axiológico do direito. Há disposições jurídicas que juridicizam aquilo que constitui uma regra moral de comportamento não escrita e, portanto, passa a existir uma norma jurídica com um conteúdo que corresponde à norma moral de comportamento que serviu de inspiração. É isso que ocorre no mundo inteiro. Também o legislador se inspira na ideologia. Ou é uma ideologia socialista,
como houve, especialmente no passado, marxista-leninista, ou uma ideologia liberal, porque aí, então, se aprova, por exemplo, uma Constituição de perfil mais liberal, menos liberal, mais socialista, menos socialista, de caráter social-democrata, ou não. E cada Estado, como organização juridicamente soberana da sociedade política, adota uma dada ordem normativa do comportamento humano dotada de coercibilidade. Isto é, da possibilidade, se necessário, do exercício da coerção, do emprego da força institucionalizada para fazer observar, para fazer respeitar a ordem normativa posta, fundamentalmente por decisão de Estado, inclusive aquela norma que, eventualmente, prestigie costumes como fonte do direito. Mas como fonte do direito, porque assim qualificados os costumes por uma norma posta por decisão de Estado, que é de se esperar que seja sempre uma decisão, não é, democrática e não algo que tenha sido imposto pela força por uma minoria ou por alguém que tenha concentrado em suas mãos o poder e, às vezes, até mesmo o poder ilimitado. Portanto, nós temos ordens normativas do comportamento humano. Uma delas é a ordem jurídica. Nós temos regras e princípios como espécies de normas jurídicas que prescrevem o que deve ser em termos de comportamento humano. Ordem essa dotada de coercibilidade, porque há a previsão do emprego da coerção da força institucionalizada para fazê-la cumprir e observar na medida em que o emprego da coerção se faça necessário. Há alguns que dizem que não basta o requisito da coercibilidade institucionalizada para que uma ordem normativa do comportamento humano seja jurídica, seja direito. É preciso que tenha também uma correspondência com ideais de moral e de justiça. É uma posição que se pode assumir. E aí as várias concepções de direito. Quando eu estudo direito, eu designo como direito um dado objeto de estudo escolhido por mim. Quando eu digo que eu estudo direito, eu me disponho a fazer o quê? A estudar o que está posto pelo direito como decisão fundamentalmente de Estado. E, portanto, para mim, direito é o que está no Brasil, assinalado na Constituição da República de 5 de outubro de 88 e nas leis produzidas de acordo com a Constituição da República e demais atos de produção jurídica conforme as normas de hierarquia superior. Temos os regulamentos, os atos administrativos, os contratos e vai por aí afora. Então, eu adoto como objeto de estudo, designando-o como sendo direito, a ordem normativa do comportamento humano dotada de coercibilidade, sem negar a existência de relações entre esta ordem normativa do comportamento humano e outra ou outras ordens normativas do comportamento humano, como ordens morais de comportamento. Portanto, quando se fala em legalidade, ainda que no sentido amplo da expressão, eu estou falando na qualidade daquilo que é legal, daquilo que está de acordo com o direito posto, não um direito suposto, desejável ou desejado, mas aquele que está posto e que é vigente num dado estado, num dado momento histórico.
Geraldo Taliba costumava dizer que o Brasil nasceu no dia 5 de outubro de 88, porque aí é que nós temos a edição da Constituição que está em vigor, fundante do novo Estado brasileiro. O fato é o seguinte: nós estudamos o que é legal, o que é dotado de legalidade, ou, se quiserem, de validade jurídica, aquilo que está de acordo com a ordem jurídica posta. Mas a pergunta é: o que nos obriga, enquanto ordem jurídica, enquanto direito lato sensu? É só o que está posto como direito? Ou há outras normas, valores normatizados de outras ordens normativas do comportamento que também integram o direito, a condicionar, por exemplo, a atuação dos administradores públicos? Então, há aqueles que olham para a Constituição e respondem afirmativamente e dizem: a Constituição, no artigo 37, caput, e no artigo 5º, inciso 73, fala no princípio da moralidade administrativa. Moralidade administrativa é um conceito que está reportado a padrões morais de comportamento que prevalecem na sociedade num dado momento histórico. E seguimos em frente. E dizem: por força do princípio constitucional da moralidade, em rigor teria desaparecido a importância da distinção entre direito e moral. Eu diria, mesmo que se admitisse essa concepção, nós não poderíamos deixar de nos esforçar, porque seria preciso reconhecer, então, quais são as normas morais que prevalecem na sociedade no dado momento histórico, porque estas é que teriam sido juridicizadas pelo caput do artigo 37 e não outras. Mas aí surgem algumas dificuldades. E é claro que aqui não há tempo de examiná-las todas. Faço apenas um registro. Na medida em que o princípio constitucional da moralidade, ou moralidade administrativa, é um princípio constitucional, é dotado de uma posição de supremacia na hierarquia das normas jurídicas. Nós temos uma Constituição rígida, que só pode ser alterada mediante emenda, que reclama um processo legislativo mais dificultoso do que aquele exigido para a elaboração das demais espécies normativas. Muito bem. Se o princípio da moralidade administrativa estiver reportado direto e imediatamente a padrões morais de comportamento que prevaleceriam na sociedade num dado momento histórico, esses padrões morais de comportamento teriam sido juridicizados e com status constitucional. O princípio da moralidade é constitucional. Moralidade significa valores morais ou padrões morais de comportamento que prevalecem na sociedade num dado momento histórico. Então, esses padrões fazem parte da Constituição e, portanto, gozam de supremacia. E, portanto, estariam a condicionar também o exercício da função legislativa. E aí, então, nós teríamos que fazer uma varredura em toda a legislação existente para verificar quais as normas que estão ou não em consonância com valores morais de comportamento que prevalecem na nossa sociedade, digamos, neste momento histórico. Se nós, em primeiro lugar, pudéssemos apresentar um rol desses padrões morais que supostamente prevalecem na sociedade e nós encontrássemos uma norma que estivesse em desacordo com esse padrão, uma lei, seria preciso verificar se essa lei foi produzida antes ou não da Constituição de 88. Se foi produzida antes da Constituição de 88, em virtude do princípio da moralidade, houve a revogação da legislação anterior, porque não recepcionada
pela Constituição. E as leis produzidas depois do advento da Constituição de 88, em desacordo com padrões morais e comportamento que prevalecem na nossa sociedade, padeceriam do vício de inconstitucionalidade. Então, nós teríamos que passar a fazer um exame geral na legislação, para ver que lei é moral ou é imoral. Vem aqui em segurança jurídica estaríamos remetidos. Mesmo porque parece inegável que há uma relatividade de padrões morais de comportamento. Não há uma moral, mas várias morais. E ainda que houvesse uma só moral, uma coisa é falar em padrão moral de comportamento e outra coisa é verificar as projeções concretas desse padrão moral de comportamento. Suponhamos que não existisse na Constituição a vedação expressa à pena de morte, mas tem o princípio da moralidade e tem o princípio da dignidade da pessoa humana. Como é que é? A pena de morte seria ou não atentatória ao princípio da dignidade da pessoa humana? Há quem entenda que sim e há quem entenda que não, embora todos digam sou favorável ao princípio da dignidade da pessoa humana. Há outro valor moral, por exemplo, que me parece que é um consenso, o da veracidade. Me parece que ninguém haverá de dizer que atende exigências de moral, de padrões morais de comportamento, alguém que se confesse um mentiroso contumaz. Diga, eu sou um mentiroso contumaz, e mesmo assim eu sou merecedor de aplauso. Diria, não, se você falta com a verdade, não é? E reiteradamente, você não merece aplauso, você merece a censura do ponto de vista moral. E aí a pergunta é, como é que o direito brasileiro reage à mentira? Digamos, mentir é pecado. Bom, mas no direito, a mentira da testemunha é crime de falso testemunho. A mentira do réu é exercício regular de um direito. Todos nós somos favoráveis ao valor vida. Muito bem. Como é que fica a questão do aborto? Se forem perguntar do ponto de vista moral, da moral católica apostólica romana, para o cardeal arcebispo daqui, ou para o Papa, o que é que ele pensa do aborto, se é moral ou imoral, ele vai dizer, o aborto em quaisquer circunstâncias é crime. Constitui uma imoralidade, um atentado quanto à vida do feto, que já é um ser humano desde a concepção. Eu pergunto, bom, mas como é que o direito posto no Brasil trata o aborto? O aborto é crime, salvo quando a gravidez for resultante de estupro, ou não houver outro meio de salvar a vida da parturiente. Ou então, quando? Quando se tratar de feto anencéfalo, orientação mais recente, já faz algum tempo, do Supremo Tribunal Federal, e também, agora me parece que é desde que a concepção seja de menos de 3 meses ou 4 meses. Se forem perguntar, por exemplo, para, sem qualquer ofensa, para TFP, para aquela organização Tradição, Família e Propriedade, o que é que eles pensam das uniões homoafetivas, provavelmente vão dizer que isso é uma aberração, que é uma imoralidade, onde é que já se viu. A pergunta é, como é que o direito posto no Brasil reage à homoafetividade? E assim, há uma série, não é, de padrões morais de comportamento que supostamente prevalecem na sociedade num dado momento histórico, mas que não guardam correlação com o que está colocado como direito posto vigente no Brasil. Dou mais um exemplo só. Eu suponho
e aí de vez em quando eu falo lá, mas aqui eu não sei se cabe falar, né? Fora eu dizia, imaginem o que pensaria, por exemplo, a tradicional família mineira com relação a alguém ganhar a vida vendendo favores sexuais. Eu acho que a tradicional família mineira iria dizer que isso é um escândalo. Ué, como é que o direito reage a isto? Pelo que sei, duas pessoas maiores de idade, livres e desimpedidas, entre quatro paredes, sem violência, a não ser aquela minimamente consentida, eventualmente para dar um molho, né, na relação, né, podem reciprocamente vender favores sexuais. Ninguém tem nada a ver com isto. Pouco importa o juízo que se faça quanto à moralidade ou não desse comportamento. O que eu estou querendo significar para os senhores é que, em primeiro lugar, vamos com calma ao achar que nós podemos apresentar um elenco, um rol dos padrões morais de comportamento que supostamente prevalecem na sociedade em um dado momento histórico. Olha, eu gosto de dar exemplos polêmicos e, portanto, vou dar mais um, é o último, eu prometo. Quando a Dilma resolveu, não é, ameaçar de nomear o Lula ministro de Estado, e teve aquele problema daquela correspondência e tudo, não vamos discutir juridicamente o problema. O presidente da República pode nomear o ministro de Estado? Pode. Podia nomear o Lula? Podia nomear o Lula. Mas, eu digo uma coisa, podia nomear o Lula, mas com um argumento talvez principal, de que além de um coordenador político, era preciso garantir para ele foro privilegiado. Foi isso ou não? Vamos esquecer o aspecto jurídico, do ponto de vista moral. Quem é antilulista, que é contra o PT, diz isso é escândalo. O presidente da República usar de uma competência constitucional com desvio de finalidade. Outros falam, mas que desvio de finalidade? O presidente da República não tem competência para nomear alguém como ministro? Tem. O Lula não podia ser nomeado ministro? Podia. Ué, se em virtude disso ele ficasse com foro privilegiado, é uma consequência natural do exercício da competência. Não vamos discutir juridicamente, é moral ou imoral? Quem é contra Lula, contra o PT, contra a Dilma diz, ainda que não fosse ilegal, seria imoral. Agora, perguntem isto para quem é simpatizante do PT, ou é lulista, ou partidário da tese que, por exemplo, Dilma foi vítima de um golpe. O juízo moral vai ser completamente diferente. Pessoas que professam os mesmos valores morais podem divergir no que diz respeito às suas projeções concretas. Do ponto de vista moral, não estou falando do ponto de vista jurídico, há gente decente que diz bandido bom é bandido morto. E acabou. Eu não vou discutir juridicamente. Tem gente que acha que é moral isto. Tem gente que acha que é imoral. Tem gente que acha que é moral a pena de morte. Tem gente como eu que acha que é absolutamente imoral. É uma aberração. E aí eu digo, graças a Deus, do meu ponto de vista, que isto está inscrito na Constituição da República. Bom, vem o princípio da moralidade administrativa. Está reportado a valores morais que supostamente prevalecem na sociedade num dado momento histórico? Não. Porque se estiver, estará instaurada a insegurança jurídica. Porque vai depender das concepções morais de cada juiz a decisão de um sem número de casos concretos. E eu não preciso ficar invocando nenhum positivista, embora eu me qualifique como positivista metodologicamente moderado, digamos a la Bobbio. Eu invoco Miguel Reale. Miguel Reale usa duas expressões fantásticas. Uma delas,
O direito se caracteriza por uma pré-determinação formal, a exigência de segurança jurídica. Esta pré-determinação formal não existe no mundo das concepções morais. E ele dizia, e existe também uma crise, que é a perda de confiança nas soluções normativas. Então, acho que o direito posto não dá resposta para aquilo que deve dar, então nós temos que socorrer de ordens normativas extrajurídicas. Como se o direito não desse resposta, pelo menos em tese, para todos os problemas, todas as mazelas com que nos deparamos. Se nós formos na origem do princípio, nós vamos remontar ao Rioux. Como é que nasceu essa ideia de moralidade administrativa? Em meados do século retrasado, a concepção que se tinha de legalidade era uma concepção estrita. É legal aquilo que está de acordo com a letra da lei. Aquilo que não está de acordo com a letra da lei é ilegal. Mas o Conselho de Estado começou a enfrentar questões pertinentes a exercício de competência discricionária, em que era atendida a letra da lei, mas não a sua finalidade, o seu espírito. E muitos diziam, o Conselho de Estado não pode fazer isso, porque isso é desbordar do controle da legalidade. Finalidade da lei, espírito da lei. Controle de legalidade é de acordo com a letra da lei. O tempo passou. E o conceito de legalidade, e hoje se fala inclusive de juridicidade, foi se ampliando a ponto de ninguém questionar que é problema de controle de legalidade, dizer se o administrador público, a pretexto de exercício de competência discricionária, cometeu abuso de poder ou desvio de finalidade. Naquela época, não. Precisava de um argumento para justificar a atuação do Conselho de Estado na França para controlar atos formalmente de acordo com a lei, expedidos ao ensejo de competência discricionária, mas eivados de desvio de poder. E o argumento foi, não basta observar a legalidade, tem que observar a moralidade administrativa, o espírito da lei. Com o tempo, alargando o conceito de legalidade, a França, a Europa em geral, não dá mais pelota para isso, me perdoe a expressão. Marcelo Caetano já dizia isso. Uma vez conversando com um professor francês, eu falei, quando é que vocês usam o argumento da moralidade administrativa? Isto soou tão arcaico, tão superado. O que nós fizemos, para variar, com a nossa cultura tupiniquim? Nós colocamos moralidade administrativa na Constituição com mais de um século de atraso. Veio para a Constituição quando na Europa não é mais utilizado. Por quê? A questão da moralidade administrativa foi engolfada com o desenvolvimento, com o alargamento do conceito de legalidade e juridicidade. E nós aqui ficamos a repetir. Moralidade administrativa significa a necessidade de observância de padrões morais de comportamento que prevalecem na sociedade num dado momento histórico. Que padrões são esses? Não seria muito simples dizer que o advogado tem que ser ético nas suas relações com outros colegas e os clientes? Por que é que nós temos um código de ética na advocacia? Não é um código de ética, é um código jurídico, são normas jurídicas, chamado de código de ética, porque tem inspiração em exigências morais. Por que tem que haver um código de ética na administração pública superior? Porque não basta dizer para nós advogados, olha, você tem que ser ético na relação com os seus colegas e os seus clientes. Porque o que é ético para um não é ético para outro. Diante de um mesmo comportamento, alguém dirá, qual é o problema? Não, isso é antiético. Não, para mim não. Porque a tábua de valores de cada qual varia. Código de ética da administração pública, do servidor público. Para que minudenciar? Basta dizer, servidor público tem que observar não apenas a lei, mas também a ética, e estaria tudo resolvido. Haveria uma
fantástica insegurança jurídica, comprometedora da própria noção, da própria concepção de Estado de direito democrático. Então, legalidade é aquilo que está de acordo com a ordem jurídica. Mas e moralidade? Como é que fica? Moralidade administrativa. Está na Constituição, eu não posso ignorar. Então, digo, tudo bem. O direito posto, ele não aure inspiração em concepções morais por aí? Sim. E, portanto, ele consubstancia valores. Ele juridiciza valores, seleciona valores, uns descarta outros e lhes dá o tratamento em termos de prescrição normativa como melhor lhe aprouver. Quando se viola a ordem jurídica e, ao mesmo tempo, se viola valor moral juridicizado e nos termos em que é juridicizado, a violação à ordem jurídica, a ilegalidade, se apresenta agravada pela ofensa a valores morais juridicizados. Por que juridicizados e nos termos em que juridicizados? Como a boa-fé, a confiança, a veracidade. Quando o administrador viola a ordem jurídica, mas de uma forma agravada, porque viola valores morais juridicizados e como juridicizados, ele viola também a moralidade administrativa. Qual é a diferença? A diferença é que, quando é violada também valor moral juridicizado, a moral administrativa, aí qualquer cidadão pode sair em defesa deste valor moral juridicizado e nos termos em que juridicizado, valendo-se da ação popular, como prevista no artigo 5º, inciso 73 da Constituição. Esta foi a grande modificação que veio com a Constituição de 88. A ofensa a valores morais juridicizados, além de caracterizar uma ofensa à legalidade, no sentido estrito do termo, viola a moralidade administrativa. Aquela moral juridicizada nos termos em que é juridicizada e por que assim juridicizada. Por exemplo, o administrador, quando atua com a consciência de estar violando a ordem jurídica, ainda que a pretexto de melhor abastecer os cofres públicos com recursos advindos da tributação. Faz-se lançamento tributário, contribuinte vai e anula. Outro lançamento tributário, contribuinte vai e anula. E o administrador percebe que não é todo mundo que vai ao judiciário. E diz, olha, vamos continuar efetuando o lançamento tributário. Porque como nem todo mundo vai questionar em juízo os que foram destinatários do lançamento, nós vamos, de qualquer maneira, aumentar a arrecadação. Quem for a juízo e ganhar, paciência, ficamos sem aquele recurso. O administrador público aí, ele está violando a lei com conhecimento de causa. Embora a pretexto de fortalecer a receita, até mesmo objetivando o melhor atendimento da população carente. Aí ele viola o valor da confiança, da lealdade, da boa-fé. E, portanto, não é uma simples, se é que se pode falar em simples violação da ordem jurídica, mas uma violação da ordem jurídica agravada pela violação a valores morais juridicizados, caracteriza a violação da moralidade administrativa e aí até o cidadão que não tem nada a ver direta e imediatamente com o peixe pode propor a ação popular para provocar o controle daquele ato expedido pela administração. Aí nós temos a relação entre legalidade e moralidade. E a improbidade? Bom, é tudo a mesma coisa, né? Não é tudo a mesma coisa em hipótese alguma. Dependendo da gravidade da violação à ordem jurídica, o direito vai reagindo de maneira mais contundente. Há violações à ordem jurídica ou a determinados comportamentos que o legislador considera graves o suficiente para tipificar como infração penal, combinando pena privativa de liberdade. Matar alguém, pena
reclusão de tantos a tantos anos. E vejam, a Constituição da República prevê até mesmo o impeachment de um presidente da República por atentar contra a probidade na administração, vírgula, sem prejuízo da responsabilidade penal, se for o caso, cabível. E quais são as sanções previstas na lei de improbidade? São as mais graves do ordenamento jurídico. Estão lá no artigo 12 da lei. São mais graves do que até algumas sanções penais. O que é mais grave? Um servidor com 25 anos de carreira. É submetido a processo por improbidade administrativa, ou ainda que não seja, processo administrativo disciplinar. Assegurado contraditório ampla defesa, sobrevém a demissão. Está com 60 anos de idade, 25 anos de serviço, um passado irreprochável e é demitido. Ou então, ele, perdendo o controle do veículo que dirige, sobe na calçada e atropela alguém. E é processado criminalmente, até mesmo por homicídio culposo. Se o réu é primário de bons antecedentes, suspensão condicional da pena. O outro praticamente perdeu a vida. Aos 60 anos de idade, 25 anos de serviço, não sabe fazer mais nada na vida, não vai conseguir emprego, é posto na rua com a mão na frente e a outra atrás, porque é titular de cargo público de provimento em caráter efetivo. O que é mais grave? Não obstante, a gravidade das sanções por improbidade administrativa, o legislador ordinário se sentiu no direito de qualificar como improbidade e sem qualquer limitações aquilo que ele bem entenda, até mesmo no artigo 11, violação de princípios informadores das atividades da administração, com o princípio da legalidade. Aí então vem o problema, não dá para enquadrar no artigo 10, força a barra para enquadrar no artigo 11, então imputando responsabilidade a título de dolo. Porque não cabe enquadrar no artigo 10 ainda, que na letra, e de forma inconstitucional, como disse o Emerson Gabardo, prevê a modalidade culposa. Isso é uma outra coisa, eu vou dizer duas palavrinhas muito rápidas, né? Faz o seguinte, não, eu vou para o artigo 11. Porque aí, embora seja dolo, eu faço o seguinte, eu imputo comportamento doloso que implica violação de um princípio da administração pública. Aí entra outra barbaridade. Mas o que é dolo? Para a maioria dos integrantes do Ministério Público, dolo significa a voluntariedade de um comportamento que acaba tendo como resultado uma ofensa à ordem jurídica. Eles não conhecem o conceito de dolo. Quem trabalhou bem o conceito de dolo foram os penalistas. Se o crime doloso, quando a gente quer o resultado, ou assume o risco de produzi-lo. Tem que haver a deliberada intenção, não de um comportamento meio, mas da obtenção de um resultado de cuja antijuridicidade se tenha consciência. E aí, então, eles cometem outra distorção. Não, mas não precisa de dolo específico, é dolo genérico. Mas dolo genérico é dolo. Tem que haver consciência da antijuridicidade que, não obstante, não inibe o administrador a revelar um dado comportamento que vai desaguar num resultado que é querido pelo agente ou então que ele assume o risco como algo que lhe é indiferente. Mas o que é improbidade? A ofensa à ordem jurídica é ilegalidade, agravada pela ofensa a valores morais e juridicizados, se transforma em ofensa à moralidade administrativa. Cabe aí, inclusive, ação popular. Para a caracterização da improbidade, não basta a ilegalidade ou a ofensa a valores morais e juridicizados. É preciso que a ofensa à ordem jurídica se apresente especialmente qualificada. Qualificada pelo atuar de forma desonesta, mediante fraude.
mediante ardil, é o administrador desonesto, porque o legislador ordinário pensa que ele é absolutamente livre para qualificar como improbidade os comportamentos que melhor lhe aprouver, quando o conceito de improbidade há de ser definido ou encontrado à luz do sistema constitucional. O conceito é constitucional, embora a Constituição não defina, nós temos elementos, instrumentos de hermenêutica que nos permite verificar qual é a denotação, qual é o sentido do termo improbidade como expressão verbal de um conceito, representação intelectual de um objeto. E aí vem lá do latim, probus, honesto. É óbvio, porque como é que alguém pode estar sujeito às terríveis sanções do artigo 12, que inclusive subtrai do cidadão direitos políticos fundamentais por mera ofensa à ordem jurídica? E como pretende o artigo 10 ainda, que culposamente. Então o motorista de um veículo oficial, de repente perde o controle do veículo, sobe na calçada e bate num poste. Dano ao patrimônio público. Pelo artigo 10, na sua letra, vai responder por improbidade. Há determinadas ofensas à ordem jurídica que se resolvem pela anulação do ato, pela anulação do contrato. Há outras que reclamam a responsabilização de quem viola a ordem jurídica. E há outras em que a responsabilização é tal que pode implicar a aplicação das sanções do artigo 12 da Lei da Improbidade e, eventualmente, até a condenação por crime. Mas há uma gradação, em razão mesmo do princípio constitucional da razoabilidade, da proporcionalidade, insto na cláusula do devido processo legal, no sentido substantivo do termo. A diferença entre dolo e culpa é abissal. O próprio direito penal faz a distinção. Quando quer responsabilizar criminalmente também por culpa, imprudência, negligência ou imperícia, tem que dizer expressamente, porque no silêncio só a título de dolo. Agora, a lei de improbidade joga na vala comum ofensas dolosas à ordem jurídica e com o intuito de fraudar, de se enriquecer ilicitamente, com aquele que por mero erro ou inadvertência ou até mesmo erro parcialmente ou totalmente justificável, há de responder por improbidade, na medida em que tenha causado um dano ao patrimônio público, ainda que a título de culpa, ou então, joga lá no artigo 11, por violação a princípios informadores da administração pública. Não apenas a previsão da modalidade culposa no artigo 10 da Lei de Improbidade é inconstitucional, porque em desacordo com o conceito de improbidade que há de se extrair do sistema constitucional, à luz, inclusive, do princípio da razoabilidade, como inconstitucional, digo eu, é a maneira como está redigido o artigo 11 da Lei de Improbidade, em que os incisos estão ali apresentados como meramente exemplificativos e, portanto, basta a violação a um daqueles princípios elencados no caput, dentre eles o da legalidade, para que ipso facto seja caracterizada a improbidade administrativa, desde que tenha havido dolo, porque também só faltava. No artigo 11 não exige dolo, como se exige no artigo 9º, mas num conceito de dolo completamente deturpado, ou por ignorância, ou por má-fé, daqueles que, conhecendo o que significa dolo, com a diferença de culpa, com a diferença entre culpa consciente e dolo eventual, insistem numa sanha persecutória a colocar todo mundo no mesmo balaio de gato. E, portanto, tudo isso tem que ser revisto, e tem que ser muito bem revisto. Porque, senão,
nós estaremos dispensando o mesmo tratamento a pessoas que se encontram em situações diferenciadas, a razão pela qual a ofensa também ao princípio constitucional da isonomia, que implica tratar igualmente os iguais, mas também desigualmente os desiguais, como quem viola a ordem jurídica a título de dolo ou quem viola a ordem jurídica a título de culpa. Portanto, são inconfundíveis os conceitos de legalidade, moralidade e probidade. Mera ofensa à ordem jurídica e invalidade. Ofensa à ordem jurídica com a concomitante violação de valores morais juridicizados, ofensa à moralidade administrativa, amparável inclusive por ação popular. E se a ofensa à ordem jurídica revelar aquele grave desvio ético que só se compadece com um móvel viciado, com expediente de ardil, com fraude, com desonestidade, é que nós podemos falar em improbidade, a ensejar então a invocação no que couber dos artigos 9º, 10 ou 11 da lei de que estamos a tratar. E, portanto, essas observações, suponho, devem fazer com que nós voltemos a meditar a respeito deste tema, aprofundando os nossos estudos, para, a cada dia que passa, apontarmos as incongruências, os erros crassos que se têm cometido nesta matéria, a ponto de tentar imputar a responsabilidade por improbidade pelo denominado crime de hermenêutica. Aí as autoridades não querem, né? O Ministério Público morre de medo. Não, isso é criminalizar a hermenêutica. Mas quando um procurador municipal emite um parecer com honestidade intelectual, com o qual o Ministério Público não concorda, aí então não existe o crime de hermenêutica, né? Aí então é para responsabilizar, mesmo por improbidade, porque o procurador municipal tem que descobrir o que pensa o Ministério Público a respeito daquela matéria e, se não concordar com ele, cometeu improbidade. E não quer responder por abuso de autoridade, né? E não querem responder por abuso de autoridade. Então eu termino dizendo que, como eu fui consultor jurídico municipal efetivo por concurso público durante 30 anos ininterruptos, passei pela ditadura militar e nunca fui incomodado por conta dos pareceres que eu emiti. Se eu voltasse hoje ao mesmo cargo, eu iria tomar os meus cuidados. Eu continuaria apreciando a matéria e emitindo o parecer de acordo com a minha consciência, com o meu conhecimento, certo ou errado. Mas provavelmente eu encerraria o meu parecer dizendo: este é o meu parecer no exercício da liberdade intelectual que me assegura lei aprovada pelo Congresso Nacional, que é o Estatuto da Advocacia. Este é o meu parecer. Salvo outro juízo, não necessariamente melhor do que o meu, do Ministério Público, a quem o processo deve ser encaminhado para o seu nihil obstat. É isso.